Gente, eu sou o discente Marcos Antônio Ferreira. Estou apresentando aqui o trabalho final com o título Estratégias de Alfabetização Inclusiva. Sou formado em matemática e atualmente também em pedagogia. Atuo em Rio Verde, Goiás, na coordenação pedagógica e também como professor da área de matemática e atendo a alguns alunos da educação inclusiva. O trabalho que foi gerado a partir do artigo científico com a orientação das professoras e acompanhamento da tutora Renata, que deu todo o suporte e amparo, foca principalmente como tema a alfabetização inclusiva para educandos com deficiência. Meu foco geral na redação do projeto e do artigo foi os alunos com deficiência intelectual e alunos com transtorno do espectro autista, tendo como objetivo analisar e sistematizar estratégias que vão de via bibliográfica, aí, na promoção escolar e social através da leitura e da escrita. O que nós observamos, né, porque na rotina escolar é muito corrida, então, às vezes a gente não tira um tempo para fazer essa leitura bibliográfica, para fazer esse levantamento bibliográfico, e vai usando a partir do senso comum. Então, o trabalho discorre em torno dessa revisão bibliográfica e literária. O eixo estruturante é a alfabetização com base para os demais componentes, em um planejamento com a necessidade de linguagem, atenção e autorregulação. Ou seja, se o aluno, né, com qualquer transtorno, seja ele o DI ou TEA, conforme mencionamos anteriormente, se ele não consegue ter uma compreensão mínima que seja do que está sendo trabalhado, acaba que ele vai ser excluído daquela aula, porque ele não vai se sentir integrante daquele momento. Então, necessita de uma linguagem, de uma autorregulação, porque essa falta de entendimento do aluno faz com que ele também se desregule ali, gerando um transtorno, mesmo tendo um profissional de apoio ali por perto. O foco é a reorganização das práticas, tempos e materiais acessíveis para que esse aluno possa realmente ser feito a sua inclusão no ambiente escolar a qual ele está. A heterogeneidade dos perfis e superação em prática baseado no senso comum. Conforme eu mencionei anteriormente, né, fala-se que o menino com TEA ou, né, o aluno com TEA é hiperativo, mas nós temos diversos tipos, diversas questões. Para isso, a bibliografia, né, as referências bibliográficas dão um amparado científico, mas muitas das vezes nós nos baseamos naquilo que é passado boca a boca por meio do senso comum. Então, vem aí a pergunta, né? Quais as estratégias e recursos nos últimos 2 anos, 10 anos, possuem maior potencial para favorecer a alfabetização inclusiva? Então, nós fizemos uma pesquisa bibliográfica, levantando alguns autores para fundamentar a prática, para não ficar naquela questão do achismo, né? Eu acho que para o estudante DI tem que ser dessa forma ou daquela outra forma, e sendo que cada um dá a sua colaboração independente de referencial teórico, o que às vezes não tem um resultado. Mas quando nós olhamos para o referencial teórico que foi comprovado, que foi testado, a chance de ter um êxito maior é bem grande. Então, a relevância desse trabalho visa subsidiar as decisões pedagógicas fundamentadas em evidências científicas, tirando aquela questão do achismo, que o aluno com DI ou o aluno com TEA, ele não pode aprender ou ele pode aprender superficialmente, pelo contrário, né? Ele tem uma maneira diferente de abstrair o conhecimento. Às vezes, não total, da maneira com que a pessoa que não tem, mas ele consegue sim, dentro das suas limitações, produzir e aprender alguma coisa. Nosso objetivo específico é analisar e sistematizar essas práticas para o desenvolvimento da leitura e escrita, investigar a principal dificuldades
relatadas na leitura, na literatura, identificar as metodologias e recursos acessíveis, e sistematizar indicadores e instrumentos de avaliação do progresso. Como falamos anteriormente, temos que analisar essas práticas e fundamentá-las, né, na escrita e na leitura, porque o aluno, tanto com TEA como DI, ele precisa ter um mínimo de entendimento. E quando falamos de leitura e falamos de escrita, não é apenas a escrita que nós conhecemos, mas é a decodificação de símbolos, às vezes, também, porque dependendo do grau do aluno que tem DI, ele não consegue, às vezes, manipular um lápis, uma caneta, né, para fazer uma escrita cursiva, conforme é padrão geral. Porém, ele consegue decodificar símbolos e responder a alguns comandos, e consegue também fazer a leitura de alguns símbolos. Então, a partir da investigação das dificuldades e relatos da literatura, nós identificamos metodologias e recursos didáticos acessíveis para sistematizar esses e instrumentalizar a avaliação desse progresso. Ou seja, se o aluno não consegue interpretar algo, né, que esteja na letra cursiva, tem outras maneiras, e a literatura já fornece base para isso, para que o aluno consiga, de outra maneira, com outros objetos, entender o que está sendo ali repassado, mesmo não sendo, né, da maneira tradicional, com a letra cursiva. Nós temos aí alguns marcos legais e algumas fundamentações, tá, que nós pegamos para a complementação do trabalho, estão citadas aí, que é, né, a gente cita aí Maton, que vai além da inclusão física, porque o aluno, às vezes, ele é só incluído ali fisicamente, mas ele não faz parte do ambiente, então isso gera um desgaste, gera até um retrocesso para esse aluno. Por isso que a literatura é muito importante ser revisitada todas as vezes que formos trabalhar com esse tipo de aluno, tendo em vista que cada aluno tem a sua característica em especial, mas todos eles têm em comum, né, essa característica especial, seja ela DI ou TEA, que foi o foco aqui do nosso trabalho. Então, a natureza do trabalho foi uma pesquisa estritamente bibliográfica, exploratória e analítica, baseada em alguns artigos e periódicos, e os critérios, né, e um recorte temporal dos últimos 10 anos aí nesses artigos, para verificar o que avançou, o que é possível ser feito e o que temos de base teórica para trabalhar com esses estudantes. Como estratégias tecnológicas e assistivas, nós tivemos a intervenção sistemática de rotinas estruturadas, recursos inclusivos, suportes visuais e tecnologias assistivas e o uso da comunicação alternativa e aumentativa, CAA. Todos esses já estão em referenciais bibliográficos citado aqui, né, no nosso trabalho, citado no trabalho e no geral. Então, o monitoramento, a análise, né, e os indicadores a partir das referências bibliográficas, como a literatura médio progresso em leitura e escrita, os indicadores de consciência fonológica, fluência e compreensão de autonomia e os fichamento de protocolos e observações e rúbricas e escalas de desenvolvimento. Lembrando que essas análises de indicadores foi feita através das referências bibliográficas citadas aqui embaixo no referencial teórico, aonde nos dá estratégias para que possamos trabalhar com esses alunos. Então, esse trabalho tem como contribuição a entrega de uma síntese teórica, organizada e aplicável, o apoio à tomada de decisões pedagógicas e novas investigações. Ressalva-se que esse estudo foi bibliográfico sem coleta de dados em campo. Apesar de ser um estudo bibliográfico, todo esse material que foi recolhido, foi filtrado e analisado, ele serve como amparo e suporte. E hoje, atualmente, falando aqui bem rápido da escola que eu atuo, né, e para minha praxis pedagógica também, foi de fundamental importância essa pesquisa para que eu pudesse melhorar até minha prática e repassar também para os colegas, fazendo o saber científico, porque até então, com a correria do dia a dia, nós ficávamos no achismo e no senso comum. Então, essa oportunidade de poder, né, ser forçado a pesquisar, a ir atrás e fazer um artigo, um trabalho com base em referenciais teóricos,
fundamentou a minha prática pedagógica e tirou aqueles achismos, sendo também exemplo para outros colegas de profissão que estavam ali junto